Imagine um quarto fechado no coração de Jerusalém, onde a luz do sol entra filtrada por cortinas pesadas e o ar permanece imóvel, quase doente. O silêncio ali não é respeito, é contenção. Servos caminham devagar demais. Médicos evitam olhar diretamente para o rei, e o som mais alto é o de um pano sendo dobrado com cuidado excessivo. Balduíno IV, o rei leproso, governa cercado por ouro, poder e fé, mas também por um segredo que nenhum inimigo precisava descobrir. O corpo do rei tornara-se um campo de batalha invisível. A doença avançava de forma lenta, impiedosa, e cada manhã trazia novas limitações. Ainda assim, o trono precisava parecer firme. O reino não podia sentir fraqueza. E para isso, rituais silenciosos passaram a fazer parte da rotina real. Não cerimônias religiosas abertas, mas práticas íntimas, quase clandestinas, destinadas a esconder aquilo que ameaçava destruir sua autoridade, a própria decomposição. Esses rituais não envolviam apenas médicos, envolviam confiança absoluta, controle de informação, gestos repetidos diariamente para manter a aparência de um rei intacto. O toque era calculado, o tempo era medido. O espelho era evitado. Cada detalhe do cotidiano de Balduíno era moldado para sustentar uma imagem que já não correspondia ao corpo que a carregava. O que você está prestes a ouvir não é apenas a história de uma doença, mas de um poder que se recusou a desaparecer. É o relato de como um rei tentou governar enquanto seu próprio corpo o traía, e de como o silêncio se tornou sua última armadura. Porque naquele quarto fechado, a verdadeira luta de Balduíno IV não era contra inimigos externos, era contra o tempo. Antes de enxergar Balduíno IV como rei, é preciso reconhecê-lo como corpo, um corpo jovem condenado a se desfazer diante dos próprios olhos. Muitos que ouvem esta história conhecem, em alguma medida, o medo de ver a própria força desaparecer, a sensação de carregar uma fragilidade que precisa ser escondida do mundo para não ser usada contra você. Esse medo não é exclusivo da modernidade. Ele atravessa séculos, e no caso de Balduíno, era vivido diariamente, em silêncio absoluto. O rei leproso não sofria apenas pela dor física, mas pela humilhação invisível que a doença impunha. A lepra, naquele tempo, não era apenas enfermidade, era símbolo de impureza, de abandono divino, de decadência moral. Um rei acometido por ela não era visto apenas como frágil, mas como um presságio. E Balduíno sabia disso. Sabia que cada tremor nas mãos, cada ferida escondida, cada perda de sensibilidade poderia ser interpretada como sinal de que Deus havia retirado sua proteção do reino. Há algo profundamente humano nesse sofrimento. A necessidade de continuar funcionando enquanto tudo por dentro desmorona. Balduíno era jovem demais para aceitar o fim, poderoso demais para admitir fraqueza e consciente demais para ignorar o olhar dos outros. Sua dor não era pública, era controlada, administrada, ritualizada. Ele aprendia a conter reações, a mascarar limites, a transformar o próprio sofrimento em disciplina. Essa experiência ecoa em qualquer pessoa que já precisou esconder doença, dor ou declínio para manter posição, respeito ou dignidade. O sofrimento silencioso cria isolamento, e o isolamento corrói. No caso de Balduíno, esse isolamento não aconteceu fora do poder. Aconteceu no centro dele. Antes de ser lembrado como o rei leproso, Balduíno foi alguém que acordava todos os dias, sabendo que o próprio corpo era seu maior inimigo e que, ainda assim, precisava parecer inteiro. Balduíno IV governou Jerusalém em um período em que o poder não era apenas político, era simbólico, espiritual e profundamente corporal. Um rei precisava parecer forte, íntegro, escolhido por Deus. Em um reino cruzado, cercado por inimigos muçulmanos e por disputas internas entre nobres cristãos, qualquer sinal de fraqueza era convite à conspiração. A lepra, nesse contexto, não ameaçava apenas a saúde do rei, ameaçava a própria legitimidade do trono. A psicologia do poder medieval não separava corpo e autoridade. Um corpo doente significava um governo doente. Um rei que apodrecia em vida
podia ser visto como sinal de castigo divino, e isso era perigoso demais para ser admitido publicamente. Balduíno compreendeu isso cedo. Ainda adolescente, entendeu que precisava criar uma distância entre o que sentia e o que mostrava. Assim, o governo passou a funcionar também como um teatro cuidadosamente ensaiado. Médicos, conselheiros e servos próximos tornaram-se parte de um círculo fechado de confiança. A informação sobre o avanço da doença era rigidamente controlada. Certos ambientes eram interditados, certos horários reservados. O toque público era evitado. O rei surgia apenas quando absolutamente necessário, sempre apoiado, sempre contido, sempre preparado para esconder o que o corpo já não conseguia disfarçar sozinho. Esse controle não era apenas prático, era psicológico. Balduíno precisava convencer os outros, mas também a si mesmo, de que ainda era rei. Cada ritual silencioso, a forma de vestir, de caminhar, de sentar no trono, funcionava como reafirmação de poder diante da decomposição inevitável. Era a mente tentando impor ordem a um corpo em colapso. Nesse jogo cruel entre aparência e realidade, Balduíno IV transformou a própria doença em segredo de Estado, porque naquele mundo, perder o corpo significava perder o reino. Ao amanhecer, o palácio despertava antes do rei, não por reverência, mas por necessidade. Servos treinados sabiam exatamente quando entrar, quando sair, quando abaixar os olhos. O quarto de Balduíno IV não era apenas um espaço de descanso. Era um cenário cuidadosamente controlado, cortinas eram ajustadas para suavizar a luz, evitando revelar demais. O silêncio era imposto como regra. Cada passo era medido para não expor aquilo que precisava permanecer oculto. O rei era preparado em rituais diários que jamais seriam chamados assim, em público. As mãos, já parcialmente insensíveis, eram envolvidas em tecidos finos. Feridas eram limpas, longe de qualquer olhar curioso. O corpo era sustentado antes mesmo de se levantar. Dois homens próximos o ajudavam a vestir as vestes reais, não como servos comuns, mas como guardiões de um segredo que poderia abalar todo o reino se escapasse. Quando Balduíno caminhava pelos corredores, seu ritmo era deliberadamente lento, quase cerimonial. Não era fraqueza, era encenação. Cada parada parecia planejada, cada apoio cuidadosamente disfarçado como gesto de autoridade. Os que o observavam viam um rei jovem, sereno, concentrado. Não viam o esforço interno para manter o corpo obediente, nem a dor que se acumulava silenciosamente sob a coroa. Em audiências públicas, o trono tornava-se instrumento de ocultação. A postura rígida escondia a perda de controle muscular. As luvas ocultavam a deterioração da pele. O olhar firme desviava qualquer atenção do corpo para a palavra. Balduíno falava pouco, mas quando falava, todos ouviam, não por medo, mas por uma necessidade coletiva de acreditar que o rei ainda estava inteiro. Esses momentos, repetidos dia após dia, formavam a narrativa que o reino precisava ver. E enquanto Jerusalém acreditava nessa imagem cuidadosamente construída, Balduíno travava sua verdadeira batalha em silêncio absoluto. Uma batalha contra o tempo, contra o próprio corpo, contra a ideia de que um rei pode ser mortal demais para governar. O terror que cercava Balduíno IV não vinha de gritos, punições ou violência explícita. Era um terror silencioso, administrativo, psicológico. A máquina que sustentava seu reinado enquanto o corpo se desfazia funcionava a partir de 3 pilares: segredo, disciplina e negação coletiva. Cada um deles era mantido com precisão quase ritualística. O primeiro pilar era o controle absoluto da informação. Pouquíssimos sabiam o real estado do rei. Médicos eram obrigados a falar em códigos. Servos eram substituídos com frequência para evitar intimidade excessiva. Qualquer rumor era tratado como ameaça política. O silêncio não era apenas pedido, era imposto. Quem sabia demais desaparecia da proximidade real. Não por crueldade direta, mas por afastamento estratégico. O segundo pilar era a disciplina do corpo. Balduíno aprendeu a ignorar sinais que em qualquer outro homem seriam impossíveis de esconder. Feridas abertas,
perda de sensibilidade, deformações progressivas. Tudo era integrado à rotina como se fosse normal. A dor não autorizava pausa. A fraqueza não justificava recuo. O rei transformou o próprio sofrimento em método. Quanto menos reagia, menos o mundo reagia. A decomposição tornava-se invisível pela repetição. O terceiro pilar era a negação coletiva. A corte inteira participava de uma encenação tácita. Todos viam. Ninguém comentava. Conselheiros desviavam o olhar. Nobres fingiam não perceber. O reino precisava acreditar que o trono estava intacto. E para isso, todos aceitavam mentir para si mesmos. A negação se tornava pacto político. Essa máquina não apenas escondia a doença, ela a convertia em instrumento de poder. Enquanto o corpo do rei enfraquecia, o controle ao redor se intensificava. O medo não era de Balduíno morrer, era de que sua condição fosse reconhecida como sinal de decadência do reino. Assim, a lepra não destruiu o reinado de imediato, ela o reorganizou e transformou Jerusalém em um lugar onde a verdade precisava ser contida, para que o poder sobrevivesse. O ponto de ruptura não aconteceu em público. Não foi uma batalha perdida, nem um decreto mal recebido. Ele aconteceu em silêncio, diante de um espelho que Balduíno já evitava olhar. Em determinado momento, o rei compreendeu algo que nenhum ritual, nenhum médico e nenhuma encenação poderia impedir. O corpo já não obedecia como antes. A lepra avançara para além do controle simbólico. Havia partes que não respondiam, partes que não sentiam, partes que simplesmente desapareciam sob as bandagens. Esse instante não foi marcado por desespero visível, foi marcado por lucidez. Balduíno percebeu que a luta não era mais para esconder a doença, era para decidir como governar enquanto se desintegrava. A decomposição deixou de ser apenas um segredo físico e passou a ser uma urgência política. Cada dia adicional no trono exigia um custo maior de encenação, de esforço, de dor contida. Relatos sugerem que, a partir desse momento, o rei passou a limitar drasticamente suas aparições. Audiências foram encurtadas. Conselhos passaram a ocorrer em espaços fechados. O contato humano tornou-se mínimo, não por nojo, mas por estratégia. O toque, que antes era apenas evitado, tornou-se ameaça. Um gesto mal calculado poderia revelar aquilo que todos fingiam não ver. Internamente, Balduíno enfrentava algo ainda mais cruel: a consciência de que sua identidade estava se desfazendo junto com o corpo. O jovem rei, treinado para comandar, agora precisava aceitar que sua presença física já não sustentava o poder sozinha. A mente continuava afiada, mas o corpo traía. E essa traição não podia ser punida, nem revertida. Foi nesse ponto que o silêncio deixou de ser proteção e passou a ser prisão. Balduíno não podia confessar o medo, não podia demonstrar exaustão, não podia abdicar. Tudo precisava continuar funcionando, mesmo que por dentro algo essencial já tivesse quebrado. Esse foi o verdadeiro momento de ruptura, quando o rei entendeu que governaria até o fim, não apesar da decomposição, mas dentro dela. As consequências do silêncio imposto ao redor de Balduíno IV não terminaram com seu reinado. Elas se espalharam como rachaduras invisíveis pela estrutura política de Jerusalém. À medida que o corpo do rei se tornava incapaz de sustentar a imagem pública de autoridade, o poder começou a se fragmentar nos bastidores. Regentes, nobres e ordens militares passaram a disputar influência sob o pretexto de proteger o trono, quando, na verdade, preparavam-se para um futuro sem ele. A doença de Balduíno, mantida em segredo por tanto tempo, criou um reino que funcionava à base de aparências. Decisões eram adiadas, alianças eram sustentadas por promessas frágeis, e a estabilidade dependia mais da ilusão de continuidade do que da realidade política. Quando a verdade já não podia ser completamente ocultada, o impacto foi devastador. A revelação gradual da fragilidade do rei enfraqueceu a confiança interna e encorajou inimigos externos que aguardavam exatamente esse sinal. O trauma não foi apenas político, ele se tornou simbólico. Balduíno passou à história como o Rei Leproso, uma figura lembrada tanto por sua coragem quanto por sua condição física.
como se o corpo doente tivesse se tornado metáfora do próprio reino em declínio. A narrativa posterior misturou admiração e desconforto, heroísmo e compaixão, criando uma memória ambígua que ainda hoje divide historiadores. Mais do que isso, o reinado de Balduíno deixou um legado silencioso sobre o custo de esconder a verdade para preservar o poder. O pacto coletivo de negação ensinou gerações futuras que a autoridade, quando sustentada apenas por aparência, cobra um preço alto. A decomposição que começou no corpo do rei encontrou eco na instabilidade do reino, mostrando que nenhum sistema permanece intacto quando a realidade precisa ser constantemente ocultada. O silêncio salvou Balduíno por um tempo, mas também preparou o terreno para o que veio depois. Quando olhamos para Balduíno IV, sem o filtro do heroísmo, o que emerge não é apenas a figura de um rei doente, mas o retrato brutal de como o poder lida com a fragilidade humana. Os rituais silenciosos que cercaram sua vida não foram criados por superstição ou vaidade, mas por medo. Medo de que a verdade destruísse aquilo que a espada ainda não havia perdido. O corpo do rei apodrecia em segredo, mas o trono precisava parecer imutável. E essa contradição consumiu tudo ao redor. Balduíno governou enquanto se desfazia. Cada gesto controlado, cada aparição calculada, cada silêncio imposto foi uma tentativa de negar o inevitável. Não apenas a morte, mas a perda do símbolo. Porque naquele mundo, um rei não podia ser visto como humano demais. A humanidade era fraqueza. A doença era deslegitimação. E admitir isso significava abrir espaço para o caos. O que torna essa história perturbadora não é a lepra em si, mas a solidão absoluta que ela criou. Cercado por conselheiros, médicos e servos, Balduíno estava, na verdade, sozinho dentro do próprio corpo. O silêncio que o protegia também o aprisionava. E, no fim, aquilo que foi escondido com tanto cuidado acabou definindo sua memória para sempre. A história o chamou de Rei Leproso, mas talvez o título mais verdadeiro fosse outro: o rei que governou enquanto desaparecia. E fica a pergunta que ecoa além das muralhas de Jerusalém, além das cruzadas, além do próprio Balduíno. Quantas estruturas de poder continuam de pé apenas porque escondem aquilo que já está apodrecendo por dentro?